Quais são as etapas de um modelo de previsão? Como é que a gente trabalha isso? Primeiro eu preciso saber qual é o objetivo do modelo. Eu quero isso para planejar a minha produção? Eu quero isso para ter uma ideia de investimentos futuros? Eu quero isso para a formação de cenários lá na frente, para a montagem de uma nova visão? Para quê? Qual é a minha função? Qual é o objetivo de eu desenhar esse modelo de previsão? Né? Isso é extremamente importante. A maioria do meu material é comprado? Ou a maioria do meu material é feito dentro de casa? Então, se eu compro todos os componentes e monto tudo, eu tenho que conhecer bem meus fornecedores, né? Aquela história toda que vocês já conhecem. Eu tenho que ter um relacionamento muito estreito com ele, entender qual é o poder de entrega, as variações sazonais que eu tenho na minha demanda, se ele é capaz de suprir, se ele não é, se eu tenho que ter um estoque regulador, quanto que é esse estoque regulador, como é que vai funcionar essa estrutura toda. Mas aí eu tenho um planejamento muito mais em cima de operação de outros e montagem nossa. Né? Aí o meu PCP está muito mais com ordem de compra, vai emitir muito mais ordens de compra do que ordens de produção, porque a ordem de produção vai ser a mesma ordem de montagem, certo? Então, são elementos que precisam ser identificados para que eu possa desenhar esse modelo. Né? Então, primeira coisa, qual o objetivo desse modelo? Segundo momento, coleta e análise dos dados. Eu tenho que levantar quais são as informações, quais são os dados fornecidos e saber como trabalhar com esses dados. Né? A seleção da técnica de previsão também, tudo em função desse objetivo e dos dados que eu consegui coletar. E aí, gerar as previsões, né? Obtenção das previsões e monitoração do modelo. O que é monitoração? Se eu trabalho já com planejamento e controle de produção, se eu já estruturei para isso, se eu comecei a desenhar um modelo para fazer, deu um pouco diferente, tem um erro associado. Sempre vai ter, sempre que se trabalha com previsão, haverão erros. Sempre que se trabalha com previsão, haverão erros associados. Sempre. Isso é fatal. Né? Quando você trabalha com carteira de pedido, você ainda tem algumas variações. Por quê? Porque na metade ou depois de startada a produção é capaz do cliente vir pedir para cancelar, porque mudou alguma coisa no ambiente dele. E muitas vezes você tem que jogar com isso, jogar com essas quantidades, jogar com essa estrutura, ou fazer o lote que ele pediu, mas não entregar tudo, entregar só parcialmente, guardar o... Então, sempre vai haver elementos não previsíveis, né? Ou não completamente previsíveis dentro do teu processo, mesmo você trabalhando com pedidos. Imagina você trabalhando com previsões. Então, o que é? É você refinar, é você determinar um modelo, aplicá-lo, fazer uma previsão para o próximo período, verificar a distância, né, o erro que deu, quanto foi pedido e quanto você tinha previsto, fazer um fator de correção para a próxima, e aí você vai refinando o teu modelo para que ele fique cada vez mais assertivo, cada vez mais próximo da realidade. E essas variações, esses erros comuns que vão ter, quando você consegue controlar 95% dos problemas de variação, podem ser previsíveis, podem ser controlados, e 5 a 10% deles vão gerar variação sempre. Então, na hora que eu conseguir controlar os 95%, modelar de forma tal, esses 5 a 10% eu trato com, por exemplo, com estoque regulador. Né? Eu trato com elementos dessa natureza, enfim, são várias as formas. Então, eu preciso monitorar este modelo a partir daí. Eu fiz, implantei, monitoro, corrijo, né? E continuo atuando. Se em algum momento eu vejo que cada vez que faz uma correção dessa eu não consigo aumentar o grau de assertividade, talvez seja o momento, né, de eu vir aqui no meu processo e dizer, opa, a partir desse monitoramento, eu posso, ao invés de obter novas previsões ou correções, que esse é o trajeto normal, né? Eu monitoro, realimento aqui vai, faz as coisas e manda para lá novamente. Aí eu venho, realimento com os resultados. Esse é o processo natural. Agora, quando a gente vê que esse processo, ou enquanto ele está dentro desta linha, né, nessas condições de contorno, ele não consegue refinar, não consegue ter uma garantia boa e trazer bons resultados, está na hora de eu rever, então, se eu não selecionei o modelo errado, né, se eu não busquei técnicas erradas para trabalhar esse elemento. Certo? Ou se a técnica está certa, se a coleta é que está errada. Então, eu tenho que
rever, realimentar sempre o processo, né? Esse é o processo natural de melhoria contínua, que serve para toda e qualquer fábrica, né? O nosso famoso PDCA, que entra em todo e qualquer setor. A gente sempre tem que ter um feedback, uma retroalimentação para fazer com que as coisas melhorem.